Povo amado por Deus, famílias cristãs, internautas, amigos, família brasileira, graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O tema de hoje é o Espírito Santo como agente de avivamento. O texto base é o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o qual diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, no livro de Atos, Jesus instrui seus discípulos a aguardarem em Jerusalém, até serem revestidos do poder pelo Espírito Santo. Esse versículo marca a promessa da vinda do Espírito Santo e destaca seu papel fundamental no avivamento da igreja. O avivamento não é apenas uma emoção ou um evento passageiro, mas uma obra do Espírito Santo que traz poder, transformação e expansão do reino de Deus. Refletir sobre o papel do Espírito Santo como agente do avivamento que transforma a vida, capacita os crentes e gera um movimento poderoso de fé e testemunho em todo o mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A primeira promessa feita por Jesus aos discípulos é que ao receber o Espírito Santo, eles seriam capacitados com poder. Esse poder não é apenas para a realização de milagres, mas para viver uma vida transformada e para ser testemunhas de Cristo. O avivamento genuíno é marcado pelo derramamento do poder do Espírito Santo. E esse poder não só fortalece os crentes, mas também gera uma paixão ardente pelo reino de Deus, promovendo uma transformação interior que se reflete no exterior. Quando o Espírito Santo enche um crente, ele não permanece passivo, ele se torna uma fonte de poder e ousadia para cumprir o propósito de Deus. Como exemplo, vemos a transformação dos discípulos após o Pentecostes, que passaram de pessoas temerosas a testemunhas ousadas do Evangelho. E ser-me-eis testemunhas. O poder do Espírito Santo é dado para que os discípulos sejam testemunhas de Cristo em todas as partes do mundo. O avivamento traz consigo a urgência de proclamar a mensagem de Cristo, e é o Espírito Santo que nos dá coragem e capacidade para isso. O Espírito Santo não avivará nossos corações de forma egoísta. Ele nos desperta para levar o Evangelho aos outros. Em tempos de avivamento, há um aumento significativo no desejo de evangelizar, discipular e compartilhar o amor de Cristo. Durante o grande avivamento, em 1906, conhecido como revivificação de Azusa Street, muitos crentes que foram tocados pelo Espírito Santo se tornaram fervorosos, pregadores do Evangelho, espalhando a mensagem de Cristo com poder e ousadia. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo não apenas capacita os crentes localmente, mas os envia para as nações. O avivamento traz consigo uma missão global. E o Espírito Santo é o agente que nos impulsiona a ir até os confins da terra, levando a mensagem de salvação. O avivamento verdadeiro sempre leva a missão. O desejo de expandir o reino de Deus não é sugestão, mas uma missão imperativa. O Espírito Santo nos impulsiona a ir além de nossa zona de conforto e alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Nos Atos dos Apóstolos,
vemos que após o Pentecostes, o Espírito Santo não apenas tocou a vida dos discípulos em Jerusalém, mas os enviou para toda a região e até para as nações. O avivamento se espalhou para a Judéia, Samaria e para os confins da terra, conforme o Espírito guiou e capacitou os crentes. O avivamento traz uma mudança profunda e duradoura dentro de cada crente. O Espírito Santo não apenas gera entusiasmo momentâneo, mas realiza uma obra transformadora que renova a mente, purifica o coração e faz com que os crentes reflitam mais plenamente a imagem de Cristo. O avivamento também traz uma mudança coletiva na igreja. Em tempos de avivamento, as igrejas se tornam mais unidas, apaixonadas e comprometidas com a santidade e o serviço de Deus. Durante os avivamentos, como o de Gales em 1904 e 1905, as igrejas locais experimentaram a renovação, tanto em termos de número de pessoas convertidas, quanto em termos de intensidade espiritual. A transformação foi visível em todas as esferas da vida pública e privada. Receber o poder para experimentar o avivamento é porque precisamos estar dispostos a receber esse poder do Espírito Santo. Não podemos viver de acordo com nossas próprias forças ou capacidades, mas devemos depender totalmente do Espírito para nos capacitar a viver e testemunhar com poder. O avivamento acontece quando a igreja e os crentes obedecem à direção do Espírito Santo, permitindo que ele os conduza para cumprir a missão de Deus no mundo. O apóstolo Paulo, ao ser cheio do Espírito Santo, foi um dos maiores propagadores do Evangelho, estabelecendo igrejas em diversas partes do mundo. Sua obediência ao Espírito Santo resultou em um impacto eterno. O Espírito Santo é o verdadeiro agente do avivamento. Ele nos dá poder para ser testemunha de Cristo, nos impulsiona para a missão global e traz transformação pessoal e coletiva. Sem o Espírito Santo, o avivamento seria impossível. Devemos buscar uma experiência pessoal e comunitária com o Espírito Santo, clamar por seu poder, permitir sua transformação e ser obediente à sua direção, para que a obra de Deus possa avançar com poder em nossas vidas e no mundo. Espírito Santo, nós te pedimos que nos encha com teu poder. Restaura-nos e capacita a ser testemunhas fiéis de Cristo, espalhando sua mensagem de salvação até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é o agente de avivamento, capacitando com poder, transformando nossas vidas e nos enviando para cumprir a missão de Deus no mundo. Ao nos rendermos ao seu poder, experimentamos uma transformação que resulta em expansão do reino de Deus e na edificação de suas igrejas. Que a paz de Cristo esteja mais uma vez com vocês. Eu sou Jucimar Vieira, obreiro da Assembleia de Deus Canaã, aqui em Iguatu, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Nossa congregação tem cultos às terças, quintas e domingos. Às terças, quintas e domingos, quintas às 19 horas, 7 horas da noite. E aos domingos às 17h45. Seja nosso convidado. Culto das terças, culto de gratidão. Culto das quintas, culto de ensino. E o culto de domingo, culto de adoração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém.